Na psicologia a gente usa muito esse termo, né? Síndrome da impostora. Tudo que eu vou fazer, eu experimento um sentimento de incapacidade, não vai dar certo, eu não estudei o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Porque a mulher é um caso que a teoria sistêmica ajuda a contextualizar esse déficit que a gente carrega eterno com tudo. Com o corpo, com a sabedoria, com os filhos, com os maridos, com tudo. A gente tá sempre devendo. Tá nada. Beatriz Canezin, psicóloga sistêmica, consteladora e especialista em psicogenealogia, auxilia pessoas no entendimento de como a história familiar nos molda. Hoje falamos sobre a síndrome da impostora, relacionamentos e o impacto das heranças emocionais dos nossos antepassados. Uma das coisas que mais me chama a atenção com a psicologia sistêmica, à medida que eu vou estudando, e ela vai me ajudando também com a constelação, é que é um brinquedo pra gente grande. A gente tá num mundo de Peter Pan, né? E o Andy. Ninguém quer se responsabilizar. Vocês percebem como muda a atitude? Então, diferente das outras abordagens, eu acho que o benefício é que ela amplia. Não é tudo sobre mim. Não é sobre mim. Eu não tô sozinha nessa. E eu acho que isso fortalece. Mas eu tenho que me responsabilizar. Aqui tem vida. Qual é a única fase que eu posso ficar... quando eu sou nenê. Bia, como que você chegou à psicologia sistêmica? Como eu cheguei à psicologia sistêmica? Foi um caminho nada linear, né? Então, primeiro, eu cheguei à constelação. Meu primeiro contato com essas técnicas sistêmicas foi a constelação. Em 2007, quando ainda nem era psicóloga, nada disso. Eu costumo falar que eu tenho duas vidas. Por enquanto, eu tenho duas. Uma que eu fui administradora, trabalhava com logística no ambiente corporativo, da onde veio o nosso encontro. E foi aí, nessa época, que eu conheci a constelação. A constelação me trouxe a palavra sistêmica. E só em 2019, por conta de uma mudança de estado, é que eu encontrei a psicologia sistêmica familiar. Mas aí o seu primeiro encontro foi você foi atendida? Por constelação? Vou contar como entendi. foi. Meu primeiro encontro foi assim. Eu estava saindo do ambiente corporativo, tinha um filho de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Uma colega da empresa me chamou para participar de um grupo de constelação. Eu falei assim, nossa, o que será que é isso? Vamos ver qual é que é, né? Esse grupo se reunia uma vez por mês em Campinas e era um encontro de um dia inteiro. Tinham meditações, tinha várias coisas. E eu comecei a frequentar. Fui a primeira vez e nesse primeiro encontro eu experimentei o campo fenomenológico. O campo me fisgou. Foi o campo que me chamou a atenção. Eu frequentei esse grupo por 1 ano, mas eu não fiz constelação, para mim. Eu era representante. Então, eu fui mãe, eu fui esposa, eu fui filho, eu fui sentimentos, eu fui empresa. Eu experimentei o campo de várias formas. E ali, eu falei assim, eu vou estudar essa técnica. Que técnica? Não se falava nisso. Era muito místico. Era uma coisa esotérica. Detalhe, era um convento, tá? Onde aconteciam as constelações. Era um convento de irmãs carmelitas. Nossa. Aquelas que fazem o voto do silêncio. Caramba. Era ali que acontecia. Que incrível. E aí, muitos anos se passaram, pipocava um amigo aqui, outro ali, estudando constelação. E aí, o grupo que tinha a constelação fazia a técnica do renascimento. Aí ia todo mundo para ilha de não sei da onde, raspar a cabeça. Eu falei assim, não é isso que eu quero. E eu jogava na internet, o que é constelação? Vinha, não surgia no meu caminho. E aí, um dia, isso em 2013, uma colega, amiga, né? Colega de profissão, amiga, falou assim para mim, Bia, eu vou fazer uma formação de constelação. Essa mulher é o que tem de melhor, professora, não sei o quê. Fui me informar, falei assim, não bateu aqui. Aí, em 2015, eu entrei em contato com a Solange Bertão, que é aqui de São Paulo. Ela foi junto com um grupo de consteladores aqui do Brasil. Ela foi uma das primeiras
alunas do Bert Hellinger aqui no Brasil, e aí eu fui estudar com ela. E aí eu me encontrei. Então, só uma dúvida, né? Imagina, você era uma leiga no assunto, aí você foi fazer a constelação. Aí você falou, o campo me fisgou. O que é isso? Que benefício você sentiu de ter participado? O que é o campo me fisgou? Vamos lá. Acho que é o ponto mais complexo da constelação e de algumas ferramentas dentro da psicologia sistêmica. O campo fenomenológico, o campo morfogenético, mórfico, que tem vários nomes, né? Ele é um conjunto de sensações, sentimentos que se manifestam no momento da constelação. Então, o que é isso que me fisgou? Eu era chamada para representar a mãe de alguém. Eu levantava da cadeira, me posicionava em pé, de frente a outro alguém que tinha sido convidado para representar o pai. Eu, Bia. E aí eu me posicionava na frente daquela pessoa e começava a olhar no fundo do olho dela e começava a sentir raiva. Uma raiva absurda, que eu nem reconhecia dentro dos meus registros. E aí eu falava, não, essa raiva não é minha. Uhum. Isso não me pertence. Houve uma constelação em que eu representava um homem, não vou lembrar, e eu sentia a região da genital impulsionada para frente. Eu tinha impulso, né? Nesse dia eu fiquei bem quieta e conversei com a consteladora. Aquilo representava um abuso. Então, eu fui experimentando sensações no meu corpo que eram algo muito inusitado para mim. E que, no final do processo da constelação, faziam total sentido para a pessoa que estava constelando. Isso sem você saber nada da pessoa? Não conheço, nunca fui numa constelação de uma pessoa conhecida. Uhum. Nesse período que eu estou falando para vocês. Uhum. Não sabia quem era, de onde vinha, qual era a história. Uhum. Porque também ela não expõe toda a vida dela ali. Ela traz uma questão para trabalhar. Questão X. Eu tenho muito problema com dinheiro, eu ganho e perco dinheiro, eu queria olhar por que o dinheiro não fica na minha família. Pronto, era isso. Uhum. Então, foi através da constelação, especificamente da experiência desse campo, que eu cheguei na psicologia sistêmica. Entendi. Porque eu precisava de mais informações para suplantar essa constelação. Só a experiência... Para mim, tá? Para mim, como pessoa, só a experiência bastava. Tá. Mas para atuar, eu precisava de mais, porque eu ia ser questionada. Tá? Então... foi isso, assim. E o campo é um lugar de trabalho que traz dinâmicas ocultas. E foi isso que eu quis ir estudando mais e mais e mais. Legal. Legal, né? Muito. Não, a constelação hoje, né, depois de... Você falou que quando não tinha, que era 20 anos atrás, né? É quase 20 anos, né? Hoje... Ela existe aqui há muito tempo. Há muito tempo, né? Só que era bem marginalizada. Bem marginalizada, né? E hoje, até não só pelas obras que o Bert escreveu ao longo da história, mas tanta gente que foi formada ao longo do caminho e tanta gente que foi atendida pelo próprio Bert, né? Tantas revelações, que eu acho que é isso, né? A constelação revela, ela não resolve, mas ela revela, né? Aquilo que está oculto e que faz a gente ressignificar, né? Como que a gente significa o mundo. Não é só pelo que eu consigo enxergar, tocar, ver e até intelectualizar, né? Então, esse lugar do sentir é um lugar que, para a maioria das pessoas, ainda é oculto. Sim. Né? E aí você, que era uma psicóloga, que estava em formação ainda... Tava. Né? Ainda não tinha se formado, de repente entrou em contato com esse... E eu até entendo, né? Porque que a psicologia em si... Que isso, na verdade, é meio um ciclo do desenvolvimento humano, né? Alguém descobre um novo conhecimento, primeiro ele é negado, né? Sim. Sempre. Primeiro ele é negado. Aí vai dando certo.
vai dando resultado. Daí as pessoas que começam a negar, assim, não é que é mesmo? Né? E aí começa a aceitar, né? E aí, mas olha o quanto... O próprio Bert, né? Demorou 40 anos Sim. de estudo para ele começar a falar com propriedade sobre o que é a constelação. Então, a história dele, para mim, é um exemplo de seriedade. Sim. Né? Que é muito mais do que um TCC que o cara faz lá, 4 anos de estudo, aí ficou 40 anos. Uhum. Ele ficou mais do que Paulo na caverna lá, Mas... estudando o Evangelho, não é? Ele ficou 40. E em contato com o Rupert Sheldrake, com outros pesquisadores, né, do campo, para formar a teoria dele. Então, eu quando tem muita gente que tem preconceito, né, eu sempre gosto de iluminar dizendo, leia a vida do Bert. Quando você lê a vida dele, aí a gente conversa de novo sobre constelação. Né? Porque não dá para não respeitar um homem desse. Não dá para não respeitar, né? Mas, enfim. Eu acho... pegando esse gancho, eu acho que tem uma coisa muito interessante. Você falou assim, né? Quando surge uma coisa nova, a primeira tendência é ser rejeitado. É engraçado que eu tenho uma queda por essas... Coisas rejeitadas. Coisas rejeitadas. Quando eu saí... eu conheci a constelação em 2007. Eu fui fazer uma formação em florais de Bach em 2009. E o Dr. Bach, ele era um médico infectologista e ele foi excomungado, ele foi achincalhado na Sociedade Médica de Londres. E aí ele adoeceu e se recolheu. Ele pesquisou os 39 medicamentos florais, deixou escrito e só deixou publicar depois que ele faleceu. Só uma região tem a patente para trabalhar com isso, né? E os florais ainda tem controvérsia se funciona ou se não funciona, porque é um nosódio vibracional. Então, mas tem relatos, tem estudo, tá ali junto com a homeopatia, né? Então, eu curto essa coisa que eu sinto primeiro. Acho que o caminho que eu busco primeiro eu sinto. Fez sentido no meu sentir? Fez sentido no meu sentir, daí eu vou atrás. É engraçado o caminho que eu faço. Muito bom. E como que essa visão sistêmica ela ajuda a gente a lidar bem com as nossas emoções e os relacionamentos? Eu acho que ela faz total diferença na vida da gente. Acho que em primeiro ponto, primeiro grande ponto, você tem a noção de que você não é o centro do universo. Antes de você, vieram uma série de pessoas e histórias que contribuíram para que você chegasse até aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Que não é uma noção da contemporaneidade. Muito pelo contrário. O homem foi virando o centro de tudo, né? E nós não somos. Sem esse monte de gente, a gente não chega aqui. Esse é o primeiro. Aí, quando você conhece as histórias dessas pessoas, você entende o caminho que a vida delas foi percorrendo, até seus pais se encontrarem, até sua mãe escolher engravidar de você, até o corpo dela abrir espaço para você nascer. Você fala assim, nossa, como eu tô bem, né? E aí muda, acontece uma reprogramação nas nossas células. Acontece uma reprogramação nas nossas células. A Márcia há pouco falou assim, porque a constelação, ela traz, né? A constelação traz o oculto, ela não muda nada. E a psicologia sistêmica, ela também tem ferramentas para acessar comportamentos encobertos, histórias encobertas, padrões de repetição, de comunicação, não deflagrados, mas ela traz algumas técnicas para você resolver, mudar esses padrões. Então, a partir do momento que eu tomo a consciência dessa história, eu tenho como atuar na minha vida presente. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Como que a visão sistêmica... Lembra que eu falei que o campo me fisgou? E aí eu fui estudando e entendi o que era a teoria sistêmica. E aí eu entendi por que ela entrou na minha vida.
Eu sempre fui uma pessoa que tive um olhar para as famílias. A minha família sempre foi muito nuclear. E eu cresci num lugar popular. E eu adorava ficar na casa dos outros. Ver as famílias, adorava ver as dinâmicas familiares. Quanto mais filho, mais bagunça, mais legal eu achava. É porque minha casa era eu, minha mãe e meu pai. Entendeu? Então, eu ficava na casa do coleguinha, descia na casa do vizinho. Eu tinha um monte de mãe, um monte de pai, um monte de irmãozinho, tudo postiço. E isso me chamava atenção. Então, quando eu fui... Quando eu encontrei um campo de conhecimento que estudava as famílias, aquilo fez total sentido para mim. E aí, eu fui entender a minha família. Como que a visão sistêmica mudou a minha vida? Eu acabei me emaranhando e tendo uma série de padrões de repetição. Então, vamos lá. Meu pai é o segundo casamento da minha mãe. Eu sou o segundo casamento do meu marido. Ok? Eu engravidei e tive meu filho com a mesma idade que minha mãe engravidou do meu pai e me teve. O meu pai foi padrasto do meu irmão, filho do primeiro casamento da minha mãe. Mais pra frente, eu me tornei madrasta. Tendo a noção das repetições, eu agi completamente diferente do que meus pais agiam. Então, quando eu fui viver com meu marido, eu já tinha consciência de que ele tinha uma história antes de mim. E eu nunca rejeitei a filha dele, por exemplo, dentro de mim. Ela veio antes. Ela tem preferência. Então... Meu filho vem depois. Então, essas não vou dizer que é regra, mas essas leis. É mais do que regra, é lei. Que vão contra a lógica de quem não tem conhecimento sistêmico. Isso. Né? Porque imagina, eu sou o casamento mais atual. Eu sou mais importante. Imagina, por que você vai dar importância para a tua ex-mulher? Não é? Ele me escolheu agora, né? Ela veio primeiro. Então, é muito difícil, né, pro segundo, seja homem, seja mulher, se colocar no lugar que veio depois, né? Da importância do primeiro. E, Bia, dá um exemplo, por exemplo, não sei se ou de quem você atendeu, ou seu mesmo, de um comportamento que é improdutivo, nesse mau posicionamento, e que quando a gente tem a luz da constelação e se posiciona no lugar correto, que quando você fala da reprogramação, na verdade você muda o comportamento não por força moral ou porque alguém vai te julgar, mas porque dentro de você começa aquilo a fazer sentido, né? Essa coisa por exemplo, dos pais, por exemplo, né? Que é muito comum, né? Da gente ficar maior que o pai, que a mãe. Né? De achar que eu tenho que... eu ser os pais dos meus pais, né? E aí você cria uma vida, né? Um emaranhado ali que não deixa a família avançar, que é outra coisa importante também. Não é só a respeito de mim. Né? A gente está a serviço, né? De um campo, de um clã. A gente é a ponta. E quando a gente se coloca nesse lugar, não é só a respeito de mim. Nossa, isso que para mim fez muita diferença, sabe? Não é só sobre mim. Eu sou parte de toda essa linhagem e não é a respeito de mim. Aí, não sei. Só vou dar um exemplo para quem tá vendo, que a Bia é minha terapeuta, né? Eu vou dar um exemplo prático, porque fica muito teórico, né? Vamos lá. Teve um dia, não sei se você lembra, eu procurei a Bia porque eu ia para uma viagem de trabalho para tratar com coreanos e eu travei. Eu, normalmente, né, nunca tive problema para resolver problema. Aliás, era o meu café, o meu almoço predileto, era problema. Aliás, eu era paga para resolver problema, afinal de contas. É muito bem paga, aliás, para resolver problema cabeludo. Mas quando era para resolver um problema na Coreia, eu não queria ir. Comecei a ficar doente. Aí eu já chamei a Bia. Falei assim, tem alguma nhaca acontecendo. Né? Adoeci.
Eu adoeci e não conseguia enxergar, eu não conseguia funcionar, meu cérebro não conseguia enxergar como que eu ia tratar aquela situação com os coreanos, né? E aí, a minha história, né, que é uma família de samurais, que foi pra guerra da Manchúria, que foi pra guerra da Coreia, não é? E que matou um monte de gente. Fato. Ou, né? Porque senão eu não estava aqui. Se ele tivesse morrido, eu não estaria aqui. Então, ele, para poupar a vida dele, certamente. E ele, meu bisavô, não só era um soldado lá do fronte, como ele treinava os soldados japoneses. Então, imagina a fúria que esse homem tinha. Né? Aí você entende, né? Que eu só tenho uma fagulha. Imagina! Eu só tenho um pedaço. Sou bisavô, é meu bisavô. E aí, quando eu fui pra Bia, que ela me revelou, né? A gente fez a constelação, que o destino era muito maior, né? Aquele monte de gente morta, que quando colocou aquilo, que eu não ia poder salvar aquelas pessoas. E é isso que estava me dando um sentimento de impotência, como se eu tivesse que ir lá salvar, ou redimir meu bisavô, ou querer que as pessoas perdoassem, ou fazer algo pelos coreanos agora para compensar o que o meu bisavô fez. Só que é impossível fazer essa compensação, né? Então, ter visto isso me tirou um peso que não é meu. Mas eu tô naquilo lá, sim, para fazer a compensação, mas um pouco diferente. Né? Então, eu fui lá e tratei um tema de diferença cultural entre americanos e coreanos a respeito da hierarquia. Né? Porque em culturas orientais, a hierarquia, o chefe, às vezes é maior que o pai. E as pessoas seguem cegamente o que o chefe manda. Mesmo se for uma coisa que talvez não seja correta, do ponto de vista americano, né? Então, isso é inclusão. Você foi de um outro lugar, né? É. Você não foi na condição de salvadora, porque se você fosse na condição de salvadora, isso é muito interessante. Na condição de salvadora, você ia estar acima e você tinha essa ligação de destruição. Então, você ia ser, né? Você foi com a sua habilidade, eu costumo dizer, na posição das mãos abertas. Você foi entregue. Isso muda tudo. A minha postura de alma muda tudo. Eu vou entregue. Eu sou um instrumento que tenho a capacidade de fazer essa mediação e é a isso que eu vou servir. Então, isso te poupou. Não, e mais, né? Quando a gente vai com essa consciência, que antes eu ia com a consciência de ter que resolver passar a espada, né? Como meu bisavô deve ter passado um monte a katana. E não, né? Esse não é o meu lugar. Então, eu quis dar um exemplo. Não, isso é muito legal. Então, de como que a constelação altera a nossa programação. Isso. E aí você vai... não com um plano, entendeu? Porque quando você vai só com a mente, você fala, eu tenho que fazer o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Quando você vai lá, você sente como é que tá o campo lá. E o que você precisa fazer ou não fazer, que também é uma decisão, né? Deixar que os outros façam, dar o lugar para quem tem que fazer. Você aprende a ler o oculto, que na verdade é a dinâmica verdadeira, porque na hora que a gente força, a gente dá uma mexidinha lá, mas o campo é forte, né? Aí ele vai e te derruba mesmo, e fala assim, não é assim que brinca. Às vezes te derruba literalmente. Não é assim que brinca, né? Você acabou de chegar, minha filha, olha quantos tem aqui nesse campo antes de você. Você é de fora, você nem é desse campo, você está entrando agora. Então, quando a gente vai para um novo emprego, entra num casamento, tudo que é num campo novo, esse lugar de humildade, de que você é o que chegou depois, é algo que para mim mudou minha vida. Mudou minha vida. Então, sei lá, quis só dar um exemplo. Legal.
É por aí, né? Então, vamos pensar como que isso... que comportamento, como que muda esse comportamento. Então, eu percebo que eu tenho... Na psicologia, a gente usa muito esse termo, né? Síndrome da impostora. Tudo que eu vou fazer, eu experimento um sentimento de incapacidade, não vai dar certo, eu não estudei o suficiente, eu não sou boa o suficiente, né? E aos olhos da constelação, isso também a gente pode identificar num genossociograma, tá? Mas aos olhos da constelação, eu vou buscar, né? Eu vou olhar para trás. Isso é uma história de consultório recente. Eu vou olhar para trás. Quem sou eu na fila do pão? Que mulher sou eu na fila do pão? Eu sou a primeira mulher que estudou, por exemplo. Eu sou a primeira mulher que fala idioma. Eu sou a primeira mulher que não sofre abuso. Eu sou a primeira mulher que paga as próprias contas. Então, eu não sou presidente da República ainda, mas olha onde eu tô. Eu não sou deficiente, eu não sou uma impostora. Perto das mulheres da minha família, do meu sistema, do sistema do meu pai, eu sou livre, eu tenho autonomia, eu existo, eu tenho voz. Eu voto. Eu voto, né? Eu dirijo. Eu escolho a roupa que eu vou colocar. Eu tenho CPF. Eu tenho CPF, Imagina que... né? Então, isso muda tudo. Mas você fala assim, mas isso é muito banal. Não é. Não é mesmo. Não é. Não é. Gente, em 1945, a gente não existia. Mulher não existia. O conceito é muito novo. Então, eu trouxe a mulher porque a mulher é um caso que a teoria sistêmica ajuda a contextualizar esse déficit que a gente carrega eterno com tudo. Com o corpo, com a sabedoria, com os filhos, com os maridos, com tudo. A gente está sempre devendo. Tá nada. A gente está, com a sacola cheia, porque nós estamos firmona aqui. Então, é mais ou menos isso. Legal. Né? E você estudou e atua, né, com a psicogenealogia. Como que ela se conecta com esse saber sistêmico? Como é que você usa ela? Legal. Então, quando veio a psicologia sistêmica, eu estava procurando uma especialização. Antes de chegar na especialização, eu cheguei no genossociograma, que é uma ferramenta. É como se fosse um organograma, a árvore genealógica, né? Só que o que é o genossociograma? A gente olha para as histórias, não só para a árvore. Ela não é estática. Não é um gráfico estático. Eu vou observar padrões de comportamento, de história, de datas, através dessa figura do genossociograma. Que não é o campo da constelação, né? Que não é o campo da constelação, mas que se assemelha. Então, Tá? É porque não tem uma pergunta específica. Na verdade, ele é mais amplo, né? Você vai buscar o padrão em vários pontos. Você pode usar o genossociograma, a psicogenealogia, muitas vezes. Eu vou contar para vocês. Então, eu cheguei no genossociograma, fiz um curso com a Adriana Bonifonte, Boniterra, que dava aula de genossociograma. E ali eu me debrucei. Já conhecia a constelação, já era formada em constelação. Falei assim, isso aqui é a constelação no papel. Pensei assim num primeiro momento. Legal. Vocês vão percebendo que o caminho foi sendo inverso, sabe? Isso aqui é a constelação no papel. E aí, eu pesquisando genossociograma, cheguei na psicogenealogia, que é estudar os padrões psicológicos, emocionais, de comportamento, através do genograma. Tá. Da história familiar daquelas pessoas. O que difere um pouquinho é que o Bert fala em dinâmica oculta. Que são as tragédias, A psicogenealogia também. Pega também. A Anne Anselan Schwarzenberg, que é, teoricamente, a mãe da psicogenealogia, ela estuda como que as tragédias, traumas, podem se repetir nos descendentes, né?
Então, a gente percebe que lá na época que o Bert foi estruturando a constelação sistêmica, tinha um monte de psicólogos estruturando novas correntes teóricas. Então, estava acontecendo tudo muito junto, estava um borburio de técnicas e de estudiosos. Então, e como que a psicogenealogia entrou? Através do genossociograma. E aí, eu fui aprendendo a trabalhar com o genossociograma dentro do consultório, né? Ele traz, de novo, ele não vem com uma questão, então eu monto lá a árvore genealógica do Washington e a gente começa a perceber que é uma família de homens, quase não tem mulheres, né? E a gente, sei lá, de repente está trabalhando a energia masculina e feminina e, através da história, a gente vê que eram homens muito brutos, sem conexão, sem relacionamento. E aí eu tenho um desequilíbrio entre as energias e eu posso olhar as histórias desses homens e, através desse genossociograma, trazer para ele essa informação gráfica. É meio um download, né? E ele pode olhar isso dessa forma. E ele pode guardar esse genossociograma. E aí, daqui 2 anos, ele olha de novo. E aí ele vê, nossa, eu nasci no mesmo mês, 2 dias antes que o meu bisavô. Meu bisavô que veio de lá para cá. Sei lá, que veio da Itália para o Brasil. E meu pai nasceu aqui. Puxa, eu nem tinha me tocado que esse bisavô era tão importante. Nem sabia o nome dele. Aliás, isso é uma coisa aqui, não sei se do nosso país, né? Eu vejo a diferença por causa dos meus avós e bisavós, o quanto eles conheciam do passado. E a gente, não sei se é por causa da colonização, né? Que a gente ficou meio sem memória, né? Meio desmemoriado. No máximo, você consegue até a 3ª geração. Olhe lá, não é? E aí perde, né? Como no Japão tinha a cultura do Ihai, né? Que você vai colocando as tabuinhas lá. Você vai escrevendo e deixa no oratório, vai morrendo, coloca a data de nascimento. Né? E era madeira, porque papel era muito caro, né? E até hoje tem essa cultura de você escrever na madeirinha e deixar, né? Só que só do lado do pai. Não da mulher. É porque a mulher não existia. Não existia, exatamente. Então, olha só, né? O quanto que... no meu oratório eu botei eu pus dos dois, mas realmente é uma coisa louca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí nesse trabalho, para você fazer isso, deve ser meio desafiador, não é? Porque a maioria das pessoas sabe. Não. Né? As famílias não... Bom, aqui no estado de São Paulo, a gente tem... O Brasil é uma miscigenação de povos, né? Mas a gente tem muitas histórias de migração da época da guerra, né? Da Segunda Guerra e entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E os traumas, as tragédias, né? A cultura ocidental, ela tem por padrão excluir a dor. Então, meu pai morre, coitado, morreu. Não falo mais dele. Uma criança morre, né? Acontece uma criança, um natimorto, ninguém toca no assunto. Então, a gente tem como cultura... O ocidental, ele lida muito mal com a morte, com a tragédia, com o errado. Ele quer esconder isso. E aí, eu começo a gerar uma fonte de adoecimento nesse sistema. Porque quando eu bloqueio a dor, eu bloqueio o amor também. Vai jogando a sujeira para debaixo do tapete. Fica no inconsciente da família? Fica no inconsciente da história familiar. Olha. Né? Então, assassinatos. Roubo, estupro, tudo que é né? feio, tudo que é feio, eu quero excluir. Então, quando você pensa no movimento de imigração, gente, não pode ter sido bom. Não.
Não tem como, né? Senão não vinha para cá. E aí, os italianos, por exemplo, se você conhecer italianos, né? Que é sempre um discurso de terra sofrida, né? Eles enaltecem muito o sofrimento. Olha, o que nós fizemos? Foi tudo muito difícil, a gente conseguiu. Agora, eu não quero mais que meus filhos trabalhem na terra, vocês vão estudar, não quero que vocês passem pelo que eu passei, não quero que vocês sofram o que eu sofri. Olha a carga negativa. Só que eu tô aqui por causa desse sofrimento. Eu tô aqui porque meu pai e minha mãe entraram naquele navio sem saber para onde iam, e meus avós entraram sem saber para onde iam e chegaram até aqui. Então, eu preciso olhar para esse sofrimento. E aí, eu integro essa história. Integro no meu conhecer aqui, no meu cognitivo. Eu não vim de uma produção espontânea. Tem uma coisa muito legal. Eu estava levantando documentos e tal. A minha mãe é de São Paulo. Eu conheço muito pouco São Paulo. Conheço quase nada. E na certidão de nascimento dela está um bairro que é como se fosse um distrito da capital. Eu sei que era lá da região de Tatuapé. Ah, é? Era um distrito. E aí eu fiquei tentando criar na minha cabeça o cenário. Que São Paulo que era essa, que tinha um distrito logo ali, na Zona X. Eu crio uma outra história. Entendo que ela pegou uma São Paulo que se desenvolveu abruptamente num curto espaço de tempo. E que quando ela foi morar em Campinas, na condição que ela foi morar, ela foi infinitamente melhor. É como se ela tivesse deixado de ser pobre para ser rica. Então, é dessa forma que esse trabalho vai estruturando, essa consciência vai integrando a pessoa, vai fortalecendo a pessoa. Até para a gente se posicionar melhor com relação aos pais, né? Porque daí você vê o quanto que eles tiveram que caminhar para ter você, para poder para cuidar de você. E aí a gratidão, ela vem não de um lugar moral, né? Mas de um lugar reconhecido mesmo, né? De conhecer a história e falar assim, nossa, não é... Você trouxe uma palavra, né, que outra coisa que os estudos da teoria sistêmica e o trabalho com a constelação me ajudou a ampliar o significado dessa palavra e incluir coisas dentro do significado da palavra gratidão. Porque nos últimos tempos a gente usa muito ela, né, de um jeito romântico. E essa é uma crítica ferrenha. Do Bert, da inocência, né? O negócio da inocência. A gratidão é o entendimento que alguém escolheu vida e morte para eu nascer. Escolher ter um filho é correr um risco de vida. E aí eu nasci. E a minha mãe foi uma crápula comigo. Me abandonou. Me deu. Minha mãe tem um filho de cada pai. Nossa, que mãe horrível. Ok? E aí eu faço um trabalho sistêmico de entender essa história familiar. Esta mãe, por exemplo, isso acontece muito, tá? Esta mãe, por exemplo, poderia ter uma doença mental, um transtorno de personalidade, uma esquizofrenia não diagnosticada. E olhar para... Porque a gente chega nisso, viu? A gente recebe um paciente com um diagnóstico de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. E aí você começa a estudar o ambiente do paciente. E aí você vai para a história. Ah, minha mãe casou tantas vezes, eu tenho tantos irmãos. Você consegue ver a falta de continuidade na vida dessa mãe. Aí você estuda a história da avó. Muito parecida. Ou a avó foi abandonada e ela tinha que fazer programa para sobreviver. Não dá para você estar são. Tem determinadas realidades que, se você estiver lúcido, você não suporta, né? Então, essa ampliação de consciência faz essa pessoa entender que, primeiro, ela não é a primeira a ter um transtorno psíquico, né? Então, vamos olhar para o transtorno psíquico nesse sistema.
e depois humaniza essa mãe, desidealiza essa mãe, desidealiza essa situação. Puxa, minha mãe era minha mãe, mas antes de ser minha mãe era um ser humano, acometido de várias mazelas, de uma situação de vulnerabilidade absurda, e ela fez dentro daquilo o melhor que ela pôde. Se ela não tivesse me dado, provavelmente eu teria morrido ou me prostituído. Eu aceito isso com gratidão? Oh, Senhor, gratidão? Não, desculpa, não. Vão haver momentos que eu vou ficar muito brava com a minha realidade. Só que eu tenho ferramenta aqui dentro para me ajudar a sair de um lugar ruim. Um lugar que me destitui, que me enfraquece. Foi como foi. O que eu vou fazer com o que eu tenho a partir de agora? E aí entra uma outra coisa que eu não queria deixar de falar. Todas as técnicas, o que mais me chamou atenção, uma das coisas que mais me chama atenção com a psicologia sistêmica, à medida que eu vou estudando, e ela vai me ajudando também com a constelação, é que é um brinquedo para gente grande. Ah, é. Adulto. A gente está num mundo de pessoas que querem... A gente está num mundo de Peter Pan, né? E o Andy. Ninguém quer se responsabilizar. Então, a partir do momento que eu tomo uma consciência... Eu recebi esse pacote, você me deu esse pacote sobre mim. Então, eu sei tudo isso. Agora, o que eu vou fazer com isso? Não é mágica. Não é mágica. Eu não vou sair de uma constelação e vou me sentir a Mulher Maravilha. Eu vou continuar experimentando a síndrome da impostora. Só que quando ela vier, eu falo assim, não, vamos embora. Olha aqui como eu tô bem. Eu já voto, tenho CPF, vamos nessa. Ou eu tenho o direito de... eu não dirijo, por exemplo, né? E eu tenho que vir do interior para a capital. Eu sei que eu não dirijo porque houveram muitos acidentes. Eu já descobri isso, fiz lá um trabalho sistêmico e vi que houveram muitos acidentes. Que esse medo muitas perdas. Veio antes de mim. Né? Ótimo, eu entendi o medo. Eu não vou mais ter medo de dirigir? Eu tenho que dirigir? Não, mas eu posso contratar um motorista, porque eu trabalhei e agora eu tenho dinheiro para contratar um motorista. Vocês percebem como muda a atitude? Então, diferente das outras abordagens, eu acho que o benefício é que ela amplia. Não é tudo sobre mim. Não é sobre mim. Eu não estou sozinha nessa. E eu acho que isso fortalece. Mas eu tenho que me responsabilizar. Eu acho que essa, para mim, é a virada da chave de milhão. Gente, não é só sobre a gente. A gente tem tanto esse antropocentrismo que tudo é sobre infantil, né? Total, não é? Muito uma atitude infantil. De olhar, eu fui abandonado, abandonada, ninguém olha pra mim, ninguém me reconhece, ou... É uma coisa muito do eu, né? É uma posição... eu vou até usar meus bonecos, porque eu adoro mostrar isso, porque eu aprendi isso. É uma posição infantil. Então, deixa eu pôr aqui. A gente tem um homem, uma mulher e uma criança. Põe virado pra cá. Pra cá? Isso. Então, eu tenho... Tá pegando aí na câmera dela, né? Eu tenho... No geral, né? Então, vira pra cá, por favor. Pra assim? Isso, pra essa câmera aqui. Aqui. Então, vamos lá. Eu tenho mamãe, papai. Eu vou trazer a vida aqui, né? Posso? Por favor. Né? Você se importa de botar de outra cor a mulher ali, só pra não confundir? Tá. Aí, pronto. Aqui... Vamos de cores diferentes. A mamãe e o papai. Então, vamos lá. Tenho 2 sistemas familiares. O sistema da mamãe, o sistema do papai. Minha mamãe foi filha da minha vovó e do meu vovô, tomou toda a vida dela aqui, tá? Meu papai é a mesma coisa. Mamãe, vovô, tomou. Esse casal se encontrou. Se olhou, se encontrou, né? Se apaixonou. Essa mulher traz para cá, para esse campo, todas as relações que aconteceram aqui e para trás. Traz na memória celular dela. A gente já sabe que as células carregam a memória dos eventos.
A epigenética estuda isso. E aqui a mesma coisa. Eles trazem... E aí esse casal se encontrou, sentiu um vazio e fez um filhinho. Tá bom? Fez um filhinho. O que é uma posição infantil? Eu quero assim. Eu quero assado. Eu não olho para minha esposa não olha para mim. A gente olha para aquilo que eu quero, para aquilo que eu vejo, além do outro. E aí, a gente começa a discutir, a ter diferenças, a ter divergências, a não convergir mais. E nasce aqui o nosso filhinho desse casal. Coitado. Uma posição infantil é essa. A criança no meio dos pais. Tá bom? Aí, olha como que é um adulto. Essa criança cresceu, mas ela ainda tá no meio dos pais. O que ela tá fazendo? Ela tá obrigando que eles se olhem. Mas eles não se olham, eles olham para ela. Eu não tenho minha vida. Eu tenho que cuidar da minha mãe. O meu pai não fica em casa. Eu dou todo o meu dinheiro em casa. Eu sou executiva. Eu não viajo. Eu sou casada. Eu não fico com meu marido, eu só trabalho. Eu tô presa numa dinâmica do eu não posso, eu não recebo, eu. Essa é uma posição infantil. Qual que é o caminho dessas técnicas? É eu enxergar todas as dinâmicas de falta, de reconhecimento, porque lá atrás, criança, conceito de criança, de adolescente, é algo muito recente. Os filhos eram mão de obra, ok? Sim. Planejamento familiar não existia. O conceito de namoro e casamento é recente. Super recente. Veio junto com a Revolução Sexual. Até o amor materno é uma coisa construída socialmente. Não é... Como é que fala? Não é aquela natural. É. Ai, É construído socialmente. Houve um porquê das mulheres ficarem em casa e cuidar dos seus filhos, né? Então, olha a contextualização histórica aí de novo. Olha ela ajudando a gente a entender a nossa posição, né? Isso vai criando massa encefálica para eu pensar a respeito da minha existência no mundo. Então, essa pessoa aqui sente que a vida dela não vai para frente e ela resolve buscar uma terapia sistêmica. E ela faz genossociograma, e ela faz constelação, e ela começa a ter consciência dessa dinâmica. E aí a mãe dela liga para ela e fala assim, nossa, você não me ligou essa semana, nenhum dia. Mãe, eu te amo, mas eu tô muito ocupada, eu não tô conseguindo falar com você. Ela vem e se distancia um pouquinho. Filha, o pai quer que você passe a tomar conta das minhas contas. Ela vai falar assim, pai, sinto muito, não posso. Ela se distancia um pouquinho. E aí, ela tá indo para a vida dela. E ela tá deixando um buraco aqui. Esse João e Maria aqui vão ter que se virar. Vão ter que olhar para o casamento deles, coisas que eles nunca olharam. E ela vai se responsabilizando pela vida dela. Ela vai crescendo. Aqui tem vida. Qual é a única fase que eu posso ficar... quando eu sou nenê. Tem um monte de nenê, né? Ainda. Nenê grande. Meu Deus do céu. É lúdico, né? Dá pra entender. Nossa. Ô, Bia, Muito cristalino. tem muita gente que tem preconceito do boneco, não tem? Porque como conheceu a constelação... Porque, fato, né? Quando você vai como representante e sente o campo, é uma experiência completamente diferente para a pessoa que está, né, sendo participando do que o boneco. Explica a diferença, Bia. Qual que é a diferença? Vamos lá. Para mim é um pouco difícil compreender. Eu entendo a diferença, mas como eu sinto o campo, então eu não... Na prática, ela não existe, tá? Mas vamos lá. Olha do ponto de vista do seu paciente isso. Que não tem... Não, e é verdade isso. As pessoas... mas eu não gosto de fazer constelação com bonecos. Eu prefiro em grupo.
Então, esse cara, o Jacob Schneider, ele organizou as constelações individuais. O Bert só fazia constelação em grupo, né? O Jacob organizou as constelações individuais. Então, primeiro surge a constelação individual, por uma questão de demanda mesmo. Tem pessoas que têm suas histórias, têm vida pública, têm histórias que não podem vir a público, não podem ser abertas num grupo. E com isso, ele ampliou o campo da constelação. Que né? legal, não sabia, gente. Depois veio eu acho que ela é austríaca, eu não vou lembrar o nome dela. E ela organizou as constelações com os bonecos e outras ferramentas. Porque a gente costuma falar, a Solange costumava ensinar a gente que o boneco, uma cadeira ou você é tudo a mesma coisa. Então, vamos voltar. Então, surgiu a constelação individual e com bonecos por esta demanda. Quando eu precisava de algo mais privado, mais íntimo, mais... restrito, né? Tá bom? Por que a constelação... qual que é a diferença? O método. Aqui eu uso bonecos, lá eu uso pessoas. Qual que é o benefício? O mesmo. O resultado que você vai obter com uma constelação de bonecos, com bonecos, é o mesmo resultado que você vai obter com uma constelação com pessoas. A consciência que vai emergir é a mesma, porque ela vem do campo que é permitido acessar. O que muda? Nós temos os nossos neurônios espelho. Quando eu tô no grupo, eu tô lá, eu tô constelando. Você tá constelando. E a constelação é assim, eu chamo um grupo de pessoas, você senta e assiste. Você não participa da constelação, você assiste, você é um telespectador. E você vê as pessoas representando os seus sentimentos, as pessoas da sua família. De repente, você vê uma pessoa se posicionando igualzinho a sua mãe fazia. Ou você vê alguém que vai representar um irmão seu e fica distante, igualzinho o seu irmão ficava. E aí você vê aquilo tem uma identificação no seu cérebro. O boneco você não vai ver. Não tem isso, o boneco não tem expressão. Mas, no campo, eu vou sentindo a energia do campo. Então, de novo lá, o campo morfogenético, o campo fenomenológico. O Washington vai escolhendo alguém para ser a mãe dele, porque é ele que vai escolher. Então, ele pega e põe a mãe aqui. Aí, ele escolhe alguém para ser o pai. Ele pega e põe o pai aqui. Aí, eu falo para ele, Washington, posiciona seus pais para mim. Tá bom? Aí, ele pega e posiciona assim, ó. Ele quer posicionar assim. E aí eu falo para ele, me diz o que você estiver sentindo no seu corpo, tá bom? Esquece tudo o que você estava sentindo antes de chegar aqui e você vai me dizer o que você está sentindo no seu corpo. E eu também vou ficar atenta ao meu corpo. E ele vai me contar. Meu pai conheceu minha mãe, assim, assim, assado, não sei o que lá. E aí, de repente, eu começo a sentir taquicardia, medo, vontade de dormir. Nossa, eu tô com o corpo tão pesado. Aí eu pergunto para ele, Washington, como que é? Seu pai tem alguma questão de saúde? Ele tem alguma condição? Meu pai teve poliomielite quando era criança. E ele tem uma deficiência, ele puxa a perna, então ele não pode fazer determinados trabalhos. Olha ele apoiado aqui na mãe dele. Então, a consciência, Márcia, ela vem do mesmo jeito. Só que a experiência de olhar no olho de outro ser humano não dá para ser reproduzida com bonecos. Aí eu tenho uma dúvida. Diga. Você falou que você sente o campo e você sente no teu corpo, né? O terapeuta, para fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ter essa sensibilidade mais aflorada? O terapeuta, para fazer esse tipo de trabalho, eu acho que tem duas coisas. Ele tem que adotar uma posição fenomenológica. O que é essa posição fenomenológica? Eu não sei nada de você. Eu não sei nada, não tem técnica aqui. Então, eu sento nessa cadeira e eu deixo para fora tudo o que eu estou sentindo. Isso é uma técnica, isso eu aprendo. E aí você começa a me contar o seu tema, os fatos, e eu vou acessando
o campo, as emoções daquilo que você está me contando. Então, eu acho que é um preparo. Agora, tem uma coisa que eu penso que acontece. Na época que a gente fazia a formação, essa formação acontecia uma vez por mês, nós vínhamos para São Paulo. Era sábado e domingo, era sexta à tarde, sábado e domingo o dia inteiro, né? E à noite, a gente ficava aqui em São Paulo. Tinha gente que vinha de outro estado. A gente ficava aqui em São Paulo. E ela falava assim, olha, não bebam, durmam cedo. Então, tenham cuidado com o corpo, sim. Eu confesso para vocês que depois que eu comecei a trabalhar com a abordagem sistêmica, me aprofundar nos estudos sistêmicos e da constelação, minha relação com o álcool mudou. Eu tomo menos café. Ela também falava, pratiquem exercício físico, porque o corpo de vocês é o instrumento de trabalho de vocês. Legal. E é verdade, né? Então, o que acontece? Quando eu entro num trabalho sistêmico de constelação e quando eu estou trabalhando com a psicogenealogia, eu estou numa posição fenomenológica e eu estou a serviço do campo. Eu entro num fluxo mesmo, num fluxo de energia. E eu trabalho ali. Muitas vezes eu nem lembro o que aconteceu ali depois, tá? É um fluxo de energia. Agora, você tem que ter sensibilidade para isso. Eu não sou capaz de te responder essa pergunta. O que eu sei é que muitas pessoas que estudam constelação acabam não trabalhando com a constelação. Ah, por quê? Não sei. Oxi. Não sei se é porque talvez tenha que ter uma sensibilidade, ou porque a pessoa acaba fazendo para si mesmo, né? Ou porque ela se desencanta, né? E engraçado, eu não estou colocando no mesmo pé, tá? Mas na minha cabeça são dois caminhos que andam juntos. A psicologia sistêmica também não é muito difundida. Eu conheci, lembra que eu falei? Eu conheci porque eu fui morar em BH. As professoras que eu achei livros escritos e tal, são de BH. Olha, e que você foi por causa do seu marido. Na verdade, não foi pela psicologia sistêmica. Não, meu marido foi transferido, eu tinha um filho adolescente, eu falei assim, não vou ficar sozinha com um filho adolescente em casa, vamos embora. Montei todo um esquema, vinha para Campinas trabalhar a cada 15 dias, atendia online, eu já atendia online há muito tempo. E aí, eu brinco, eu tinha uma terapeuta que quando a gente foi trabalhar a minha ida para BH, ela brincava, ela estava em outro plano, assim, essa minha terapeuta, a Maria Lúcia. Ela falava assim, você vai para BH por um motivo. Lá tem muitas pedras, muitas rochas, pega toda aquela energia de lá. Foi a primeira vez que eu saí da minha cidade. Eu nunca tinha saído da minha cidade de origem. Nossa. E eu caí num lugar onde eu não conhecia ninguém. Nada. Fiz amizade com o porteiro, fiz amizade com o açougueiro, tá? Era assim. E eu sei por que eu fui para BH. Eu fui para BH para conseguir estar aqui hoje com vocês. Olha, que incrível. Porque a teoria sistêmica me deu uma base para trabalhar com constelação, uma fortaleza, uma firmeza que eu não tinha antes. Porque, embora eu nunca duvidei dessa técnica, nunca tive preconceitos em relação a essa técnica, o Conselho de Psicologia promove uma caça às bruxas infundada a isso. Então, eu consegui ter força para compreender o que era essa ferramenta. E até a liberdade de quando usá-la e quando não usá-la. Quando propor para o meu paciente, olha, procure um constelador. Mas por quê? Você mesmo não pode fazer? Por que você tem que indicar um constelador? Posso. Mas quando a pessoa é meu paciente de terapia, eu deixo o campo aberto. Agora, uma dúvida. Por exemplo, porque imagina, né? Eu trouxe, quando eu fui fazer a minha sessão com você, eu trouxe umas histórias né, assim, de morte, não sei. Isso de você ficar sentindo as coisas, não faz mal pra você? Ficar sentindo né? Sei lá o que chega lá, né? Histórias escabrosas devem chegar. E aí, como que você, sei lá, tem um processo de detox das sessões? Olha, tem um processo de detox depois das sessões? Não tem. Tem um processo antes,
né? Quando eu vou trabalhar, eu tenho cuidado com tudo isso que eu falei para vocês. Eu não consumo álcool, eu tenho cuidado com o meu sono, eu tenho cuidado com a minha sala, em energia, eu faço minhas orações, tenho uma respiração, né? Que eu faço antes, para entrar nesse fluxo que a gente está falando. Essa coisa do fluxo é tão forte que a esposa do Bert, ela já evoluiu, né? Nas constelações. Ela chama de constelações sistêmicas familiares original. Acho que é isso. E ela já nem fala mais quase, enfim. Ela trabalha a constelação associada a uma respiração, que ela chama de Cosmic Power, né? Enfim, não é o que eu pratico. Mas eu tô contando como eu me preparo. Então, eu faço um preparo para o meu corpo estar disponível, estar a serviço do campo. E Márcia e Washington, eu esqueço depois. Eu esqueço. Aí você vai voltar, sei lá, você sempre veio para terapia com a constelação. Então, você vinha, fazia sua constelação, saía de lá com um monte de consciência e você ia embora. Isso é um trabalho de constelação. Tá. Você ia lá com seus processos, com a sua busca. Você não queria psicoterapia, Tá. tá? A psicoterapia, ela tem um modus operandi um pouco diferente. Porque a constelação traz a consciência, traz a informação. Você pode escolher trabalhar comigo essa consciência ou não. Verdade. De repente, você faz parte de um grupo de estudos bíblicos e de mulheres que se encontram e você sente que aquele grupo é terapêutico para você. Você sente que lá você trabalha as suas questões. Eu não posso dizer que você não está fazendo terapia. Você pode não estar fazendo psicoterapia, mas você está trabalhando suas questões, né? A psicologia, a psicoterapia permite que eu vá abordando. Então, você foi na Maria e fez uma constelação lá. A constelação que você fez com a Bia para a questão lá de ir trabalhar na Coreia. E aí você vem para a sua terapia semanal ou quinzenal tratar esse assunto. E aí a gente vai ampliar na psicoterapia. Agora, acho que é isso, né? Você perguntou se Então, porque imagina, pensando fisiologicamente... se eu carrego alguma coisa, né? Não, porque quando a gente sente dor, e já aconteceu comigo, assim, nossa, eu tô sentindo um negócio no meu útero, e não sei o que. Toda dor que a gente sente, nosso sistema imunológico nossos hormônios começam a soltar cortisol, não é? Assim como também os momentos de felicidade, entra uma dopamina. E aí o seu corpo também não fica carregando as questões... Não fica. Fisiologicamente mesmo. Será que não? Não fica. Legal. Você não sente, você nunca sentiu nenhum... Eu tenho tô lembrando aqui, acho que a experiência mais marcante que eu tive de trabalhar, não era como consteladora não, como representante. Eu entrei no campo para ser uma determinada pessoa e essa pessoa tinha se queimado na infância. E eu comecei a sentir o meu corpo pegar fogo. De verdade. Começou a me dar um desespero e eu lembro que eu fazia assim e eu falava para a consteladora, eu tô sentindo que eu tô me queimando, tá queimando. Ela pôs a mão nas minhas costas e falou assim, Bia, sente menos. Eu voltei pro meu lugar, eu sabia o que estava acontecendo. E pronto, parou ali. Eu trouxe a informação que aquela criança havia se queimado. Acabou. A sua pergunta é, você sai depois desse trabalho exaurida, sentindo coisas Machucada, no seu corpo, machucada? Não. Eu saio numa energia que eu vou te falar. Incrível. Legal. Que incrível. Legal. Muito bom. Existe uma confusão entre constelação sistêmica e psicodrama? As pessoas confundem. Qual que é a diferença? Não é uma coisa que chega muito até mim, tá? Tá.
Mas eu consigo entender por que talvez exista essa pergunta. Porque o Moreno trabalhava com sociodrama, que é uma representação social do indivíduo. Mas o foco do psicodrama era o indivíduo. Essa é a principal diferença, na verdade. A perspectiva do psicodrama é o indivíduo e os sofrimentos do indivíduo. Então, essa é a principal diferença. Ele até usa pessoas, mas o indivíduo também entra no trabalho do sociodrama. Ele experimenta diversos papéis, então ele fica no papel dele, ele fica no papel da mãe, ele fica no papel do marido, da esposa, né? Então, tem várias diferenças. Na constelação, o constelado não entra, ele não troca papéis, ele só observa. Então, e eu acho que... e quando usa um ou usa outro? Não trabalho com psicodrama, não trabalho com sociodrama. Tive experiência com eles durante a faculdade, né? Mas se tivesse que diferenciar, de novo, se for uma questão só minha, para uma pessoa que busca uma visão só minha, só sua, eu posso talvez usar o sociodrama. Mas é que raramente é só sobre você, né? O sociodrama foi muito utilizado. O sociodrama foi muito utilizado em escolas, trabalho com professores. Ele foi muito utilizado e a gente ainda tem psicodramatistas ótimos, né? Ele promove tomadas de consciência muito interessante. Tem a técnica do espelho, essa troca de papéis, role playing. São técnicas muito legais. Você desenvolve o quê? Empatia, basicamente? Você sai da sua egotrip e... Eu acho que você sai do seu papel. Tá. Você faz essa troca de papel, né? A gente costuma dizer que quanto mais habilidade o indivíduo tem de entrar e sair das suas caixinhas, quanto mais... Eu não posso dizer que é empatia. É muito profundo. Tá. Eu posso dizer que eu experimento me colocar no lugar do outro. Tá. Não é empatia. Porque a posição empática, eu acho que é aquela... onde eu não sei nada de você. Eu só estou ali com você, por você. Não sei nada de você. Não posso fazer nada por você, a não ser sentar do seu lado e segurar a sua mão. Isso é empatia. Então, eu não sei se o sociodrama promove isso. Meu conhecimento não vai tão profundo assim. Mas eu acho que as principais diferenças são essas, assim. Mas deve ter uma confusão por causa do role-playing. Que é com pessoas, que tem papéis... É isso. Tá bom. E como que o destino dos excluídos afeta as gerações seguintes? O destino dos excluídos. Como que ele afeta as gerações? É uma fala muito de constelação essa sua, né? Então, vamos lá. Vamos pela constelação. O Bert estrutura o trabalho dele em cima das leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber, né? Qualquer desordem nessas leis afeta o destino dos descendentes. Como que afeta o destino dos descendentes? Das mais diversas formas. Então, vamos pensar na exclusão, que é o que você trouxe. Que a gente até conversou um pouquinho no início, assim. Então, eu tenho um filho bastardo. Recentemente, foi muito legal, fiquei muito feliz. Senti profunda gratidão. Eu fiz uma constelação de uma pessoa de mais de 80 anos. Olha, que incrível. Né? E neste meio de história tinha um filho bastardo. Tá? Na segunda geração dessa pessoa. Ela nunca tinha olhado por esse prisma, mas na geração dela tinha filhos bastardos. Então a gente incluiu o filho bastardo lá, que nem era contado,
quando a gente trouxe, nossa, mas esse seu tio não teve um filho fora do casamento? Esse seu tio, irmão do seu avô, do seu pai, que era seu padrinho, que você era super próximo, também não teve um filho que foi feito fora do casamento e que depois veio morar com vocês e você ficou, nananã? Então, como que isso afeta? Primeiro, eu trouxe a consciência. Vou te dar outro exemplo, né, de filhos bastardos ou abortos. Exclusão, tá? Até uma história recente também. É uma família de 4 filhos vivos. E o último veio depois de 3 abortos. Um aborto de gêmeos e mais um. Conhecido. Primeira coisa, essa última pessoa que veio, ela veio com problema cardíaco, sério. Então, quando você tem uma criança que nasce com problema cardíaco, o que se instaura no sistema? Ela pode morrer a qualquer momento. Agora menos, porque a gente tem muita informação. Mas lembra antes que nascia na família alguém que tinha sopro, falava assim, não mexe com ele, tadinho, ele tem problema no coração. Lembra disso? Isso era muito comum, né? Então, esse último indivíduo que nasceu veio com uma condição de fragilidade. O que ele expressa o tempo todo? O medo da morte. O que uma pessoa que nasce na energia da morte vai ter de influência na vida dela? Ela vai ter muita dificuldade de tomar a vida. Ela vai ter medo de... Se ela não tiver medo, a família vai ter medo por ela o tempo todo. Né? Então, influencia dessa forma. Quando a gente faz um trabalho de olhar para essa história, puxa, eu sou o último que vim com uma condição, antes de mim vieram 3 abortos, talvez se essas crianças tivessem ficado vivas, talvez até minha mãe tivesse desistido de engravidar, talvez eu nem tivesse vindo. Então, eu venho depois de exclusões, de perdas. O que eu tenho que fazer? Tomar a minha vida. Vai ser fácil? Não. Mas com essa consciência eu tenho muito mais condições. Filhos fora do casamento. Eu incluo a família que ficou de fora. Eu incluo o filho e eu incluo aquela mulher que ficou de fora. Eu trago força para essa família. A mulher ou o homem, tá bom? Nesse caso que eu tô contando para vocês, não foi o homem que teve um filho fora do casamento. Foi a mulher que teve um filho fora do casamento. Vixe. Que é homem, né? Homem, todo mundo passa pano, né? Passa pano, a mulher... Quando você traz essa consciência, você faz a mulher que foi traída olhar para traidora. Para traidora, né? Você faz uma conciliação nessas duas situações. Os filhos podem olhar para o pai de um jeito diferente, podem olhar para a mãe de um jeito diferente. E os filhos podem entender que essa história está nos adultos. Não tem nada a ver com eles. Eles têm que ir para frente, viver a vida deles. Ficou claro? Ficou. Né? Principalmente essa coisa dos filhos, né? Que aí toma as dores da mãe, né? Mas também tem os votos, né, Bia? Inconscientes, né? Dos abortos, não tem? Por exemplo, assim, votos? Minha mãe abortou... Meu caso. Minha mãe abortou um nenê antes de mim, que era o Chonan. E, por compensação, eu assumo o lugar do filho mais velho, sem saber, né? Que era... No seu caso tem muitas questões. Tem muitas questões, Porque você é a mais velha. Eu me tornei a mais velha, né? Então, você é a segunda, mais viva, você ficou sendo a mais... fiquei sendo a mais... E aí, na sua cultura, esse lugar é muito forte, né? Sim. Gente, a gente tem um caso, é o Salvador Dalí. Ah, conta. Ele nasceu depois... A mãe dele e o pai dele tiveram um filho que morreu e ele recebeu o mesmo nome. E ele assumiu o lugar desse filho. Nossa. E aí, você vê o desespero dele. Ele é uma mente caótica, né? Adoecida. E a gente vê a força do trabalho
dele, mas a gente também vê a força da doença dele. Mas, por incrível que pareça, isso se repete muito. Nossa, eu tenho história de consultório fantástica para contar aqui. Uma história muito parecida com a sua, só que não tem a questão ancestral do Jonan. Então, você assumiu a posição do filho homem, que tem uma simbologia numa família japonesa. Esse outro caso que eu tenho, são 4 mulheres, só que houve uma primeira que faleceu, natimorto. A que nasceu depois recebeu o nome do natimorto. A vida dela não anda, a vida dos filhos dela é difícil. Teve um outro caso que eu já trabalhei no consultório, que essa pessoa, quando a mãe estava grávida dessa pessoa, um parente muito próximo da mãe morreu. E supostamente essa parente estava grávida. Na barriga, com o neném na barriga, a mãe resolveu mudar o nome do neném e homenagear as 2 pessoas mortas. Então, não façamos isso, né, gente? Meu Deus. Os excluídos voltam. Os excluídos Eles voltam. têm que ser lembrados, incluídos, mas fica Na posição deles. no lugar na posição deles, de novo, né? Então, vamos lá de novo. Vamos lá que a representação gráfica é maravilhosa, né? Então, eu tenho... eu vou pegar meu caso, posso? Pode. Eu vim depois de uma morte. Então, minha mãe casou com o pai do meu irmão e teve 2... Minha mãe casou com o pai do meu irmão. Não é meu pai, pai do meu irmão. E teve 2 filhos. O meu irmão, que tá vivo, e uma criancinha. Eu não vou achar uma criancinha aqui, mas vamos lá. E mais um outro homem. Que nasceu e morreu. Viveu 4 meses e morreu. Minha mãe se separou desse homem e conheceu meu pai. Conheceu meu pai. E me teve. Eu vim depois deste filho morto e deste filho excluído. Porque esse pai nunca quis saber desse filho. Eu carregava minha família nas costas. Eu era a pessoa que tinha que fazer todo mundo ficar em harmonia. Na minha alma, eu tinha que fazer todo mundo ficar bem. E eu servia esse papel, tá? E aí, eu sempre soube que minha mãe tinha um neném que morreu. Mas eu sabia que morreu de uma causa que não era a causa verdadeira. A causa verdadeira veio à tona muitos anos depois, quando eu comecei a trabalhar com a psicologia sistêmica e fui tentar conhecer mais as histórias. Aí meu irmão trouxe a informação. Nunca tinha perguntado pro meu irmão. E hoje, quando eu penso em mim, eu penso nesses 2 meninos. Eu sei que ele existiu. E é engraçado que eu tenho até uma imagem dele na minha cabeça, assim. Porque o meu irmão viu ele. E o meu irmão fala que a gente tinha os olhos da mesma cor. Olha como volta. Essa é outra coisa interessante. Quando eu tive meu filho, meu irmão achava que o meu filho era... meu irmão acredita em reencarnação. Que o meu filho era a reencarnação desse irmão dele. É algo que vem na alma das pessoas da família, tá bom? Não é engraçado? Mas e aí, esse comportamento esse comportamento não, essa decisão, né, anterior, essa atitude de querer tentar harmonizar, né, todo mundo da família, você, então, entende que vem desse lugar de tentar incluir os irmãos. De tentar incluir os excluídos. Né? Mas, então, e aí, uma vez que você teve consciência dessa história, o que mudou na sua vida depois disso? Eu incluí o excluído. Eu entendi que eu vim de uma pessoa que tinha uma história de sofrimento e de muita exclusão e preconceito e violência.
Eu ressignifiquei muitas dificuldades minha como mulher em tomar minha própria vida. E eu entreguei o que era de cada um para cada um. Eu não salvo mais ninguém. Eu não reconcilio mais ninguém. Eu não preciso estar disponível para todos. Pois é, né? A gente, quando tá cego... Cego. Que acho que essa palavra, É. vai. Quando a gente tá cego... Ou emaranhado. Cego, emaranhado e mal posicionado. Que significa... Né? Encalacrado, né? Encalacrado, que significa uma coisa que é uma falácia. A gente fica com o sentimento de ter que ser herói. De salvar. E acha que isso é nobre. Quando, na verdade, a gente está desrespeitando todas as leis sistêmicas. E a gente mais atrapalha do que ajuda. E é uma ignorância, porque é uma cegueira. Quando a gente não tem consciência dos movimentos do campo, da alma e do espírito, né? E que não é só sobre nós, a gente se posiciona num lugar errado. Eu contei, né? Bom, eu fui chamada para ser sócio de uma empresa... Conhecendo a constelação, eu falei assim, deixa eu ver onde que eu tô nesse campo aí. E olha que eu tava há 8 anos já, não é que eu tinha acabado de chegar, né? E ficou muito claro no trabalho que o meu lugar não era de sócia. Olha lá. Entende? E aí, imagina assim, no meu ego, você, vou ser sócia, né? Vou ser sócia, vai ser legal, vou ser sócia da empresa. Mas meu lugar não era ali, né? E aí, na hora que você entende que você ter consciência do seu lugar naquele campo é maior, né? Você vai ser mais útil, você vai servir melhor, a sua vida vai fluir melhor no lugar aonde você pertence, né? Do tamanho que você pertence. Para mim, isso é libertador. E a gente não fica com... hoje, né? Qualquer proposta que eu recebo... Eu Você penso olha. no campo. Isso. Eu penso sistemicamente. Assim, bom, deixa eu estender a história, da onde vem esse troço. Né? Mas você concorda comigo que talvez esse trabalho tenha mudado a sua relação com o seu ego? Com certeza. Porque é o tal da gente entender que a gente está a serviço de. É o que você... Quando você falou a palavra cegueira, né? Eu pensei na questão do ego. O ego é uma instância muito importante, ele protege a gente. Se você pensar que a gente vem aqui um serzinho desprovido de qualquer proteção, o nosso ego vai sendo formado nessa relação social para proteger a gente. Então, eu visto a minha armadura, né? E eu carrego essa armadura ao longo de alguns bons anos na minha vida. Só que aí eu fico forte, eu cresço. E aí eu não preciso mais andar de armadura 24 horas por dia. Eu posso me mostrar. Mas para isso eu tenho que me libertar do meu ego. Né? Ele anda comigo, mas ele não sou eu. Então, acho que quando você traz a cegueira, eu penso muito na questão do ego. Esse livro do Bert aqui, As Ordens da Ajuda, ele é um livro que qualquer terapeuta... Eu acho que todo mundo pode ler. Mas para terapeuta, ele é fundamental. Porque o que é terapeuta? Para eu existir, eu preciso de alguém que tem um problema. Certo? Então, se eu pensar assim, que eu tenho o que você precisa, eu já tô fora do já meu lugar. Já tá fora, Eu, no máximo, acompanho você, né, junto. Porque se eu achar que eu posso te salvar, eu vou te ajudar, eu já não vou te ajudar. Eu tinha falado para vocês que muitas pessoas não trabalham com constelação, né? Porque elas têm medo. Eu não vou conseguir ajudar. Mas você não está lá para ajudar. Você está lá para ser instrumento do campo, trazer uma consciência. A pessoa vai dar o passo que ela quiser. Eu lembro na faculdade, nossa, mas você não fica chateado quando o cliente não chega em tal ponto? Não. Porque o ponto que ele conseguiu chegar é o ponto que ele conseguiu chegar. Se ele amassava a barra e agora ele já consegue calçar o chinelo, ó, chuchu. Porque eu acho que é uma armadilha pro terapeuta que é herói, né? Porque ele quer que o outro tenha resultado para validar o próprio trabalho, né? Não necessariamente para ajudar, para se auto-validar. Você E a tá régua vendo como que eu ajudei? Ai, meu Deus! E a régua é de quem? Do terapeuta ou do... né? O cara coloca a régua aqui. Não tem. Ele determina qual que é o modelo de sucesso, né?
Baseado nele. A régua é de quem? Mas é. E aí, nossa, essa fala leva a gente para muitos lugares, principalmente hoje, né? Com tanta falação. E essa coisa do sucesso, né, gente? Da própria definição de sucesso, né? Então, pensando nas ordens, né? E no como a desordem gera sintoma e como esse sintoma impacta na vida dos descendentes e como a vida e como a tomada de consciência dessa desordem pode me ajudar a voltar para o meu lugar, é mais ou menos assim. Então, eu vinha de uma dinâmica de exclusão e preconceito, eu entendo isso, eu não excluo mais, eu incluo, mas eu não carrego por ninguém. Então, falei, vindo uma mulher abusada, violentada, sofrida. Me comporto como uma mulher dura, rígida. Homem nenhum vai mandar em mim. Eu nunca vou depender. Olha a minha postura. Eu estou fechada. Eu posso ser independente, sim. Mas eu preciso me abrir para me relacionar. E relacionamento só acontece num lugar de igualdade. Se eu tô assim, eu não tenho relacionamento, gente. Eu tenho disputa. Eu não tenho casamento. Eu tenho... Uma guerra, né? O UFC em casa. Quem paga o quê? Quem lava a louça? Quem vai estender a cama? Quem vai ficar com o filho? Hoje isso tá uma loucura. De guerra, né? Então, é assim que a consciência reprograma através desse... Mas essa procura, ela vem geralmente dos bloqueios emocionais, das dificuldades da vida, né? Por exemplo, pessoa que está muito ligada ao alcoolismo, vício em jogo, compulsão alimentar, determinadas atitudes. Problema de relacionamento. Problema de relacionamento, não consegue ter um relacionamento mais duradouro, saudável, é muito baseado em disputa, em brigas. E geralmente as pessoas vão mesmo quando já estão caindo o mundo na cabeça, né? É legal essa pergunta, porque assim, as pessoas vêm sempre trazidas por alguém, raramente elas vêm por si. Ou seja, alguém que indicou. Alguém vem arrastando, né? Alguém vem arrastando. Não, vamos fazer aqui. Peraí. Vamos aproveitar e vamos fazer que a gente tem excelentes terapeutas, né? Que enxergam a questão sistêmica e trabalham em parceria com astrologia. Eu tenho uma parceira radiestesista, um coaching que tem essa visão. Ele entende o que é o emaranhamento e ele pode encaminhar o cliente. Você sugerir para o seu cliente não significa que ele vai fazer. Lógico. Primeira resistência do campo. Às vezes a pessoa precisa ficar lá naquela sofrência. Ela não está pronta para acessar nem uma constelação, nem um genossociograma. Ela vai na terapia para falar do tempo. E tá tudo bem, gente. É o que ela dá conta. Tá? A maioria das pessoas chegam sem nunca ter olhado para os padrões, para os traumas, para as tragédias, por essa perspectiva. Chegam numa posição mais infantilizada, sofrendo desse lugar de desterro, de destituição. Raramente você tem uma pessoa que está lidando, por exemplo, mas eu já trabalhei com isso, está lidando com câncer, está lidando com uma doença autoimune, e aí quer olhar ela mais ampliada no sistema. Que também é ótimo. Então, as pessoas chegam de um lugar de desespero, de desesperança. Geralmente é assim que elas chegam. E aí, primeira coisa, eu não vou trazer esperança para ninguém. Vai ficar tudo bem, né? Não. Eu não vou trazer esperança para ninguém. E essa é uma postura minha, tá? Quando eu percebo que é uma pessoa que está numa posição muito infantilizada, eu não faço constelação. Não está pronta, né? Não adianta, né? Eu posso... se eu sinto que não está pronto para esse trabalho, aí é que entra a beleza das outras ferramentas que eu entrei em contato. Eu vou usar um genossociograma, que eu vou trabalhar de uma forma mais calma. É como se você estivesse preparando ela para chegar lá, né? Isso. E vou te falar, algumas pessoas
não vão chegar nessa técnica e tá tudo bem. Elas vão ter uma consciência ampliada, de uma outra forma, num outro nível, e vai ficar tudo bem. Essa é uma outra coisa que, como terapeuta, isso tem me modificado como terapeuta. A consciência de que tudo é para todo mundo é uma falácia. Uhum. Nós estamos em diferentes estágios. Qual que é a responsabilidade de quem tem mais consciência? Ter compaixão com quem ainda não tem. Nossa, minha mãe fala isso. A sabedoria da dona Noli. Você é testemunha. É exatamente essa frase. Minha filha, você tem mais consciência. Você tem que cuidar de quem tem menos. Cuidar no sentido que, né? É onde ela chega, né? Mas é a compaixão. Não é cuidar de puxar. Não é cuidar de puxar, né? Mas... Ela tá falando da essência. É isso. É. Uma vez uma terapeuta falou isso pra mim, que num casamento, às vezes, você vai estar mais lá na frente. Depende da situação. Né? E às vezes, você... Aí a gente tá aqui, ó. Eu cheguei e caminhei aqui. E você tá aqui. Agora, eu vou sentar e vou te esperar. Mas aí vem a importância dos dois terem a consciência no momento que cada um tá e na posição, ou não? Não, eu tenho que ter compaixão se você Compaixão. não chegou. Se você não entendeu isso ainda... Vai ficar cobrando. Ao invés de eu jogar na sua cara, por que você não faz terapia? Poxa vida, olha como é que eu tô. Não, eu vou sentar e vou esperar. Eu entendi que a terapia não chegou até você ainda. Uhum. Por quê? Porque talvez o seu pai, a sua mãe fossem extremamente preconceituosos. Nossa, terapia é coisa de louco. Você não é louco? Então, uma pessoa que tem essa referência, a questão da loucura no sistema, demora para chegar em terapia, gente. Porque ela não quer ser louca. Quem quer ser louco? Não, e quem não é, né? E quem não é? Quem não é? Então é isso. É muito bonito. Não é bonito Claro. olhar para isso? Essa posição de compaixão. Uhum. Então, e é uma compaixão que ela não é heróica. Isso que eu acho legal. É uma compaixão adulta. É uma compaixão que você confia que o outro vai, né? Que ele tem... Ninguém... Assim, a gente conhece, por mais que... Por a gente estar fora, inclusive, por mais que tenha técnica, né, a gente conhece o outro ser humano por um buraco de fechadura, né? Sim. Não tem como... Por mais, né? A gente vai conseguir colocar... É um mar... É uma escuridão. Você vai com uma lanterninha ali... Tchum, aqui nós enxergamos uma coisa. E você já pensou como você se torna uma pessoa mais humilde quando você desenvolve a capacidade de conviver com gente diferente de você, num outro estágio de você? Então, essa visão mais ampliada, ela promove mesmo uma... Não sei se a palavra é dissolução, mas uma reprogramação nas questões egocentristas que foram construídas dentro da gente a partir da contemporaneidade. E me torna mais maior no sentido de poder conter mais coisas em mim. Uhum. Então, conviver com gente diferente de mim, com respeito. Ter tempo de aguardar o outro. Isso, para mim, é verdadeira inclusão. Verdadeira inclusão não é aquela inclusão... Eu ouvi uma frase numa aula que eu dei na The School of Life recentemente, de uma moça que... ela falou o seguinte: a inclusão não é só chamar para festa. Não. Sabe? É esperar que esteja pronto para dançar junto, né? Uhum. Não é só chamar para festa. Porque você chama para festa, a pessoa fica incomodada, né? O que é só chamar para festa? Você olhar de um lugar superior, né? Dizendo, olha como eu estou sendo bonzinho. Vem aqui, Vem ó, cá. perto de mim. Eu deixo você ficar perto de mim. No mesmo lugar que eu ocupo. No mesmo espaço que eu ocupo. Né?
Sendo que a pessoa veio de um espaço... Essa coisa do espaço também é outro conceito que com o Rafa, né? Que a gente viu aqui. Que para mim ficou muito, muito marcado. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu tô falando. Eu fui na HSM esse ano palestrar e assisti a palestra do Alexandre, o presidente da Cacau Show. Que ele é incrível. E ele foi lá e mostrou uma experiência com que ele teve com os indígenas num ritual sagrado do cacau. Bia, olha o que aconteceu. Obrigada. Ele quis reproduzir o ritual do cacau com 5.000 pessoas que estavam lá na HSM, no auditório principal. Ele distribuiu o tal do cacau que ele fez para esta apresentação dele, para todos os ouvintes ali da palestra. Na hora que ele começou a tocar a música, contratou músico para fazer a mesma música do ritual. Na hora que começou o ritual, acabou a luz, só no palco. E não foi possível fazer o ritual do cacau. E eu saí de lá achando que era um problema da luz, né? Aí eu olhei para trás, tudo aceso. Só no lugar dele acabou a luz. Aí eu comentei com esse nosso aluno aí, que ele é mais alô além, né? Ele é mais para lá do que para cá, sabe assim? Ele é mais para lá do que para cá, né? Ele é médio. Aí ele deu risada. Ele falou, sabe o que é isso? Ele não tinha autorização de fazer esse ritual. Não. A intenção dele é ótima, foi boa. É um cara incrível, que ajuda muito, né? Tem uma consciência social. Mas ficou claro para mim que ali não era o espaço dele. O que ele tinha que ter? Fazer chamado o tal do cacique e fazer o cacique fazer ali, não ele. Cada um na sua posição. Cada um no seu lugar. Aí eu falei assim, sistema. Cada um no seu lugar. Então, eu vejo, às vezes, no LinkedIn muito, né? Não, porque nós somos doers. Nós não somos sayers, só somos doers. Então, a gente tem uma cultura do fazer. Só que a gente faz invadindo espaço. A gente faz no momento errado, na posição errada. Com a melhor das intenções de acertar. Sim. Só que quando a gente não tem consciência dessas coisas, a gente atropela. Sim. E não ajuda, a gente desrespeita, a gente não inclui. E quando a coisa dá errado, continua perseverando nesse caminho, porque acha que foi por falta de tentar mais. É uma loucura. Por isso que eu falo, quem é normal? Ninguém. E aí, então, e conforme a gente vai navegando na vida, a gente vai se deparando com essas leis ocultas. Não é que é oculto, é só que a gente não enxerga, né? Com sentidos, né? E que permeiam a nossa vida. Só que a gente precisa ter cada vez mais consciência dessa... Como é que eu vou dizer? O Bert falava, né? Da mistura das águas, né? Isso. Eu acho que isso o Washington trouxe a questão dos excluídos, né? Acho que esse é a grande contribuição do trabalho de constelação é promover a inclusão. Ela possibilita a inclusão. A gente exclui tudo que é diferente. Por medo. E acha que é tudo na força do braço que a gente vai conseguir, né? Não é, né? E aí, essa perspectiva da inclusão, da verdadeira inclusão, ela é um trabalho de humildade. Mas eu acho que, assim, o benefício maior do trabalho de constelação, da perspectiva da constelação, ainda que você nunca faça uma constelação na sua vida, que você só leia, é conhecer que a exclusão gera uma desordem e, portanto, um adoecimento. E aí você tem a possibilidade de parar de excluir. Pronto. E eu não vou dar conta de tudo, eu vou ser ineficaz em incluir tudo, eu vou ser pequeno. É uma questão delicada, mas é um aprendizado que eu ando tendo no consultório. A questão da discriminação racial.
Recentemente, a gente teve uma folga, a gente foi fazer uma viagem para Belém do Pará. Primeiro que é um caldeirão cultural, mas, enfim, eu fui visitar um lugar, um forte, e caminhando por ali, eu sou branca, gente, neta de europeus, só tem gente branca na minha família, né? E para trás dos meus pais, gente branca extremamente preconceituosa. Eu nunca tive esse preconceito, mas eu nem me dava conta das diferenças de cor, na verdade, tá? Eu fui entender que isso era um problema, eu era adulta, né? Mas vamos lá. Eu estava caminhando por esse museu, e era um museu que tinha uma escavação, a gente andava em cima, assim, e tinha, graficamente, tinha as primeiras pessoas que existiram naquela terra, naquele lugar que eu estava pisando. 9.000 anos atrás. Eu fiz exatamente essa reação. Eu fiquei parada na frente daquele quadro. Falei assim, gente, tinha gente aqui há 9.000 anos. Claro que tinha gente aqui há 9.000 anos, mas eu nunca tinha pensado a respeito. A viagem mudou dentro de mim. Eu fui andar olhando as pessoas, o rio, para chegar no rio ali, no porto deles, no Ver-o-Peso, a gente passa... Eu fiz questão de passar pela 13 de maio deles, pela 25 de março deles. E eu fui vendo aquele caldeirão, aquele barulho, aquele monte de roupa, aquele monte de gente, o rosto, a cor da pele, os traços dos povos originários, indígenas. Eu falei assim, meu Deus, como eu sou pequenininha! Como eu não sou brasileira! Não tem nada do Brasil em mim! Eu corri, comprei um artefato indígena feito por eles e botei no meu consultório. Porque nasci no Brasil, portanto eu sou brasileira, sou psicóloga, trabalho com brasileiros, trabalho com questões de desigualdade e botei lá no meu consultório. Gente, o que começou a chegar de história de preconceito racial. E a humildade que eu tô tendo de olhar para isso. Muitos anos atrás eu participei. Então, essa é a inclusão. Eu participei algumas vezes de algumas constelações para a questão dos negros, né, que vieram, dos africanos que vieram para o Brasil na época da escravidão. A gente nunca vai entender o que é aquilo. Nunca vai entender o que Porque a gente nunca vai ter como ficar no lugar deles. A gente não consegue entender hoje. Sim. Não precisa nem ir para trás. Então, quando eu olho para uma pessoa negra com o sofrimento, quando chega uma pessoa com sofrimento de questões raciais, eu olho com muita humildade. Dentro, você falou assim, você faz algum preparo? Eu peço para que o campo me prepare para tomar uma posição completamente humilde. Porque eu não sei o que é ser vendido como escravo. Eu não sei o que é ser olhado diferente na rua a partir do princípio da cor da minha pele. Eu sei o que é o preconceito contra a mulher. Esse eu sei. Então, se eu não sei nada de você. E não julgar, né? Eu não julgo, eu não sei nada de você. Eu vou estar com você nessa travessia. É isso aí. Bia, que dicas você daria de autocuidado? Em que contexto você fala, assim, dentro desse trabalho? Dentro desse trabalho, o que você daria de dicas para alguém que muitas vezes está passando por uma situação desafiadora? Ou que pode ter um clique assim, nossa, será que isso aqui pode ser... Será que a constelação pode me ajudar? Eu estou passando por um problema. Não chega assim, né? A pessoa não... Porque, eu gosto de falar, né? Chega pela dor. Né? A dor faz a gente buscar ajuda. Como que seria uma forma de ter um insight no sentido de... Nossa, talvez a constelação possa ser um revelador, né? Do que está acontecendo comigo. Olha, eu acho que chega assim também. Chega? Acho que sim, porque hoje a gente tem... Eu acho que um dos benefícios das redes, né, sociais é a quantidade de informação que ela joga, que ela mantém disponível, tá? Então,
E as gerações mais jovens, eles buscam. Eles são mais buscadores do que nós éramos, né? Então, eles estão sofrendo... Eles estão sentindo alguma coisa, eles jogam lá e vão pesquisar o que é aquilo. Ainda mais com o ChatGPT agora. Né? E bater um papo com o ChatGPT sobre tristeza, sobre ansiedade, é fantástico. Ele te dá até números para onde você pode ligar. Né? Então, eu acho que chega assim, dependendo de cada pessoa, aquilo que passar na timeline dela pode despertar. Para outras, não vai despertar. Graças a essa quantidade de informação que está sendo difundida, ao sofrimento que vem crescendo e ao entendimento do sofrimento psíquico de um lugar de não tanto preconceito, ainda é muito grande o preconceito, as pessoas estão chegando cada vez mais às terapias. Seja a psicoterapia tradicional, seja um trabalho mais holístico, como uma constelação, como uma radiestesia, reiki, theta healing, barra de access. Então, hoje, em Campinas, você vai na feira hippie, tem um senhorzinho lá aplicando barra de access, que é uma técnica de desbloqueio de crenças limitantes. Então, tem muita coisa disponível. Então, pode ser que ela chegue assim, olha, eu vi essa coisa de transgeracional, eu tenho muito problema com meu pai e com a minha mãe. Aonde você me achou? Ah, na rede. Aí eu explico o que é o trabalho, tá? Então, qual que é a dica? Uma dica de autocuidado. Se você está sentindo algo que não combina com você, que está te incomodando, procura saber, pergunta para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Não tem pessoa certa. Bia, mas as pessoas têm medo de se expor. Joga no ChatGPT. Não fica com um incômodo. Nós não estamos mais na época de calar. Tanto que a gente está na era da falação, né? A era do excesso, né? A era do excesso. Então, procura. Invariavelmente, você vai esbarrar numa coisa boa. Ah, você vai esbarrar em muita coisa ruim? Pode ser que sim. Mas vai te levar para uma coisa boa. A minha experiência, eu contei, né? Eu tenho... Então, de 2009 para cá, eu estudei muitas técnicas. Eu fui desenvolvendo muito a questão terapêutica. E, às vezes, os caminhos são tortuosos. Mas isso faz parte do sistema da pessoa. Invariavelmente, ela vai chegar num lugar de cuidado. Peça ajuda. Levanta a mão. Me ajuda aqui. O que você precisa? Não sei. Me ajuda a descobrir? Levanta a mão. Alguém vai te enxergar. Sim. E aí, comece por uma terapia, uma psicoterapia. Comece falando com um amigo, né? Se for o caso, não ficar sozinho, né? Com aquilo remoendo. Ou até com o ChatGPT mesmo, como você colocou. Porque eu acho que o que é muito prejudicial é você ficar com aquele sofrimento e não dividir com nada. Opa. Com ninguém, né? Olha, converse com o chat, converse com um amigo. Fale com uma pessoa mais velha. Pessoa mais velha. Fale com uma pessoa mais velha. Se você tem uma religião, fale com o seu pastor. Mentor. Com o seu mentor. Com o padre. Com o mestre de Kung Fu. Com o mestre de Kung Fu. Com o astrólogo. Com o astrólogo. Tem, olha, quantas leques de conexão que você pode usar. Se você tem avós, fale com seus avós. Os avós são... Eles estão ansiosos por contar as histórias deles. Eu lamento muito que meu filho cresceu sem avós. Eu tive muito privilégio de ter meus avós bem pertinho. Os avós adoram contar as histórias. E para quem sabe ouvir, gente, aquilo lá é uma fonte terapêutica. Não, e é uma coisa, né, Bia, que você carrega... É muito impressionante. Toda vez que eu tô com algum tema, vem a sabedoria da minha avó. A minha avó dizia isso. A minha avó fazia aquilo. E a gente não dava, assim... não é que não dava importância. Era aquele... que eu morei com a minha avó, né? É aquela coisa do convívio e que vai... Como se fosse um vaporzinho de água que vai... E aí, quando você... Bonito isso, Aí, quando você
precisa ele ebulir, sabe? Ele vai... É isso. Eu acho que se a gente for mais prático para a sua pergunta, sei lá, se você está com dificuldade de relacionamentos afetivos, né? Olhe por essa perspectiva. Eu tô de fato olhando para o meu parceiro, para minha parceira, ou eu estou disputando? Se você está com uma dificuldade em relação ao seu trabalho, olhe mais ampliadamente. O que é que me incomoda? Qual é a postura que eu estou acessando ali? Que eu estou adotando ali? Se você está sofrendo de um momento, eu não vou usar a palavra depressão, mas se você está sofrendo de um momento de desesperança, a gente está com muitas pessoas sem esperança, né? Olhe para a desesperança, amplia. Por que eu estou me sentindo dessa forma? O que está me faltando? Aonde eu sinto que eu não cheguei? O que eu sinto que eu deveria ter feito que eu não fiz? Começa por aí. Né? Amplia. Sai desse lugar onde você é o foco de todos os seus problemas. Amplia. Amplia um pouquinho que seja. Isso já vai abrir caminho para receber saúde, para ser acessado. Amplia. Legal. Muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição seus contatos. Tá. Caso alguém tenha interesse em te contatar para fazer um tipo de terapia, né? Te deixa lá na descrição. E Bia, muito obrigado, viu? Olha, foi um prazer, um dia de muito aprendizado aqui. Eu que agradeço. Eu queria fazer uma coisa, posso? Pode. Me dá aí essa caixinha que está perto de você. Eu queria agradecer, porque, primeiro, por estar com vocês dois, que são pessoas tão especiais para mim e parceiros, né? A nossa relação, ela também expandiu, né? Ela é viva, ela é dinâmica e ela é de uma posição de muita humildade. Então, eu estou muito feliz por isso. Essa experiência me ajudou a crescer mais, então teve troca. Eu estou podendo falar de um assunto que tem pouco espaço para se falar, de um lugar de informação, né? E não de crítica. Então, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz. E aí, eu queria fazer uma coisa que eu faço com os meus pacientes. Ai, eu quero muito. A gente tem... para cada um, essa experiência significou uma coisa diferente, né? Então, eu tenho aqui um baralho sistêmico. E eu vou abrir ele aqui na mesa. E eu vou pedir que vocês pensem na experiência que foi para vocês. Eu vou pensar para mim. Pode bagunçar. E a gente vai tirar o que foi pra gente essa experiência de hoje. E o que a gente vai levar dela. Quem abre primeiro? Por favor, por favor, por favor. Márcia? Nada é por acaso. Não existe o acaso, vamos ver aqui. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Normalmente eu faço isso com os meus clientes para a gente sair com uma reflexão desse trabalho mais ampliado. Então eu amplio e trago para mim. Eu vou embora com essa reflexão. Nada é por acaso. Ai, meu Deus. Gratidão, Bia. Muito obrigada, viu, gente? Gratidão. Muito Foi ótimo. obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Foi muito Obrigada, bom. viu?